Das mãos. Abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 3, do 1 até o 5. Marcos 3, do 1 até o 5. Eu quero te convidar a ler comigo. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Marcos 3, de 1 a 5, se cada um puder ler um versículo bem alto para nós, eu agradeço. E logo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha recebido a muitas mãos. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei. Por isso, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Jesus disse ao homem da mão oficial: levante-se e venha para o reino. Perguntou-o: o que é que nossa lei diz sobre o sábado? O que é que precisamos fazer nesse dia? Bem ou mal? Salvar a vida da morte ou deixar morrer? Ele não mudou nada. Então Jesus olhou para nada e disse para ele que ele responder. E disse para o homem: estenda a mão. Estendeu a mão e foi restaurado. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós glorificamos o Teu nome pelo fato de termos a Tua palavra na nossa vida, temos a Tua palavra, Senhor, nas mãos e podemos desfrutar dela. Mas agora, Senhor, nós queremos a revelação dessa Tua palavra. Pai, que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz e que nós, de fato, Senhor, possamos ir ao meio e estender as mãos e termos a mão curada em nome de Jesus. Amém. Nas últimas semanas nós temos falado a respeito de milagres e as curas que Jesus realizou. E nessas últimas semanas, e nesta semana e na outra também, nós estaremos falando sobre cura especificamente. Depois nós vamos falar de outros milagres também, mas a princípio nós precisamos entender aquilo que Deus quer curar nas nossas vidas. E nessa semana que passou nós falamos sobre cura de uma doença muito grave. Qual doença era essa? Semana passada. Das pernas. Paralisia das pernas. Então, Jesus curou um homem em Betesda, e é interessante nós analisarmos essa semana nas células, na quarta-feira, eu fiquei admirado assim com a nossa passagem nesse texto, e foi tão interessante ouvir uma comparação mais ou menos assim: quem você quer imitar? Betesda ou Jesus? Se você quer imitar Betesda, você vai ser água parada, água que de vez em quando um mover espiritual acontece e há uma cura ou outra. Agora você pode ser como Jesus, que tinha uma vida espiritual movimentada. Nós lendo o livro de Marcos, nós vamos ver que é Cristo em ação o tempo todo, ele não para. E Jesus curava por onde ele passava. É claro, naquele dia em Betesda ele curou aquele homem, mas é bem provável que naquele mesmo dia ele tenha curado outras muitas pessoas, e provavelmente as pessoas que estiveram ali vendo o milagre de Betesda. Então fica para nós aí, da semana passada, justamente esta mensagem: eu quero ser como Betesda ou eu quero ser como Jesus? Eu quero curar quando acontecer alguma coisa, ou eu quero expressar a cura o tempo todo, né? Na outra semana nós falamos sobre o milagre da cura dos ouvidos e da boca, e irmãos, continua a mensagem nesses mesmos termos. Nós precisamos de cura emergencialmente, nós precisamos de milagre de Jesus na vida da igreja. A igreja brasileira está paralisada, a igreja brasileira está surda, a igreja brasileira está muda, a igreja brasileira está com a mão bem curtinha. A mão da igreja está
segurando ali, bem pequenininha. É interessante analisar esse texto que nós lemos hoje, porque aquele homem, ele tinha a mão atrofiada. É bem provável que ele tenha nascido com essa deficiência, embora que haja atrofia de membros por causa de doenças, como a paralisia infantil, ou como encurtamento de nervos. Também acontece isso de ter a mão ressequida. Mas, muito provavelmente, esse homem aqui, dessa passagem, ele tinha a mão ressequida, ou a mão atrofiada, e seja de nascença. É interessante a gente pensar e fazer a comparação. A igreja hoje está com a mão ressecada. A mão da igreja já não estende mais ao perdido. A mão da igreja já não se estende mais àquele que precisa. A mão da igreja, às vezes, alimenta ela mesma. A mão da igreja, ela não faz mais esse tipo de trabalho como fazia antigamente. A semana passada nós falamos das casas de misericórdia, não é verdade? Casas de misericórdia, antes fazia misericórdia, hoje já não tem mais misericórdia nas casas de misericórdia. E a igreja, que é a casa de misericórdia por excelência, já não mais estende as suas mãos. A igreja hoje já não faz mais o que fazia antigamente. Nós não temos mais amor pelas almas. Nós não temos mais compaixão como Jesus tinha. Nós pensamos nos nossos problemas. Nós pensamos naquilo que estamos passando e deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Deus nos constrange neste domingo, meus amados, a continuar buscando milagre, a continuar buscando a cura que precisamos. Hoje Deus nos mostra que nós podemos ser curados das mãos. Nós podemos ser curados das mãos e poderemos também obter ajuda, não só para nós, mas estender a mão para o outro. Nós cantamos hoje, todos necessitam de um amor perfeito, um amor perfeito, perdão, compaixão. Nós precisamos de graça e esperança. Nós precisamos de um Deus que não falha. Nós precisamos de um Deus que não falha. Mas, ultimamente, nós temos visto falha por parte de Deus. Nossa, pastor, misericórdia. Porque antigamente Deus fazia milagre completo e hoje Deus já não faz mais milagre completo. Será que o erro está em Deus? Ou será que o erro está em nós? Será que a falha encontra-se na nossa vida? Nós precisamos de cura, meus amados. De fato, nós precisamos de cura emergencialmente. Talvez nos esquecemos que o faminto precisa de ajuda. Talvez nós esquecemos que os doentes precisam de ajuda. Talvez nós esquecemos que os endemoniados precisam de libertação. Talvez nós esquecemos que aquele que passa frio, ele precisa de cobertor. E isso significa que nós já não estendemos mais as nossas mãos. Isso reflete que nós já não estendemos as mãos. Mas tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso. O principal motivo é de que nós, pessoalmente, precisamos de cura. Muitas vezes nós não aceitamos, mas nós precisamos de cura. Qual é a necessidade que você tem hoje? Pensa aí. Coloca a sua mente para trabalhar aí e pensa aí, qual é a necessidade que você tem hoje? Qual a tua necessidade? Será que alguém pode compartilhar conosco qual é a necessidade que tem hoje? Uma casa? Um carro? Sim? Uma casa? Precisa uma casa. E isso incomoda, né? Poxa, paga aluguel e esse dinheiro está indo embora. Casa é necessário. Talvez alguém aqui precisa de cura. Precisa liberar perdão ou receber perdão. Tem gente aqui que precisa liberar perdão, irmãos. Sabe, aquele homem, ele chega na sinagoga e o judeu ele tinha o hábito de ir todo sábado à sinagoga. Assim como nós vamos todos os domingos ao templo, à igreja,
o judeu ele ia todo sábado na sinagoga. E aquele homem provavelmente era companheiro de sinagoga de todas aquelas pessoas. E aquela sinagoga era a sinagoga que Jesus estava ali. Talvez aquele homem tivesse a mesma idade de Jesus, eles estivessem brincando junto no quintal. Aquele problema estava imperceptível. Porque alguém que nasce com uma deficiência, ela consegue fazer coisas que eu fico assim abismado. Né, Thiago? Eu tenho certeza que o Thiago perde para a Rose. Perde ou não perde? Perde. Né? Ela não tem ali parte de um braço. E ela tem habilidades, irmãos, que eu não tenho. Uma vez eu vi ela fazendo dobradura de papel. E eu fiquei olhando ela fazendo dobradura de papel, misericórdia. Se eu pegasse papel, ia sair tudo amassado. Não é? Mas, as deficiências que nós temos, elas passam-se imperceptíveis. Alguém que precisa de perdão, alguém que precisa de uma casa própria, alguém que tem necessidades especiais, assim, no sentido de precisar de alguma coisa para comer, vestir, uma necessidade específica, melhor dizendo, passa imperceptível. E muitas vezes nós nos acomodamos e nos acostumamos com essa deficiência que temos. Algumas pessoas têm deficiências no caráter, e é um problema grave no caráter, e aquilo passa desapercebido. Todo mundo já se acostumou, todo mundo já conviveu com aquilo, inclusive a própria pessoa. A pessoa ela já não percebe que ela precisa de cura. Aquele homem provavelmente também não percebia que precisava de cura. Estava tudo bem, mas Jesus ele faz uma espécie de constrangimento naquele momento. Pensa comigo. Um homem com um problema sério de saúde e ele está ali infiltrado no meio do povo. E todo mundo, e o texto fala, os judeus ficaram ali esperando que Jesus curasse ele. Ninguém nunca tinha se preocupado com aquele homem, mas agora eles se preocupavam se Jesus ia fazer milagre no sábado ou não. E quantos de nós estamos tão acostumados com os problemas que estão na nossa mente, na nossa vida, que a gente nem se dá por conta, mas quando alguém vai lá e toca, expôs o meu problema. Oh, que vergonha! Este homem não teve vergonha não. Ele foi lá e inclusive obedeceu a Jesus. Talvez ele esteja acostumado com a falta de perdão. Alguém fez alguma coisa para você lá no passado e você nem percebe mais. Existem mulheres que dormem com o marido na mesma cama, tiveram aflição e tiveram problemas com o marido, mas deixa para lá. E fica aquilo ali, atrapalhando o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar. Existem homens que não perdoam as suas esposas e continuam dormindo na mesma cama. E sabe o que chama-se isso? Como chama-se isso? Dissimulação. Nós dissimulamos como se nada estivesse acontecendo, mas está acontecendo. E aquilo está ali no nosso coração, mas ninguém percebe. E às vezes nem eu mesmo percebo. Que falta liberar perdão, que falta tirar isso do caminho. A primeira coisa que nos afasta do trabalho de Deus e nos impede de que estiquemos a nossa mão para as pessoas é justamente isso. Falta de cura daquilo que nós nem percebemos que precisamos. O que te impede hoje de fazer o trabalho de Deus? Talvez você fique argumentando aí, mas eu quero que, talvez, eu quero que o Espírito Santo me mostre melhor. Olha, eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa de cura, mas uma coisa eu tenho certeza. Todos nós precisamos ser curados por Jesus. Porque alguma coisa está errada. Nós não estamos mais produzindo. E quando eu falo produzindo, não é só o simples fato de trazer gente para a igreja, mas a gente já não está mais produzindo amor, a gente já não está mais produzindo compaixão, a gente já não está mais produzindo direito, a gente está preocupado com as coisas do dia a dia, nós estamos perdendo tempo porque nós precisamos de cura. Deixa que Jesus
E aliás, ele está aqui. Deixa Jesus te chame, vem para o meio. Abre teu coração e deixa que o problema que você tem venha à tona agora. E peça para ele curar. Aquele homem, ele podia ter ficado no mesmo lugar. Não, aqui ir para o meio, eu não vou para o meio. Esse Jesus aí está achando que está podendo agora. Provavelmente, como eu falei, esse homem tinha crescido com Jesus. Tenha conhecido Jesus desde a infância, porque, ao que nós podemos entender nesse texto, Jesus estava na sinagoga que ele ia todos os sábados. Todos conheciam aquele homem, todos conheciam Jesus. Agora Jesus vem e fala, estica essa mão aí, rapaz. Estica essa mão. Venha para o meio. E a primeira coisa que Jesus quer falar para nós hoje é, venha para o meio. Tira do lado, tira do outro e venha para o meio. Esquece quem está te olhando, esquece quem está te observando e venha para o meio. Esquece que amanhã tem conta para pagar, esquece que essa semana será uma semana complicada e venha para o meio. Jesus quer te curar, Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer transformar o teu caráter, Jesus quer curar as mágoas do seu passado, Jesus quer ilimitar a sua vida. Sabe, nós somos limitados pelas coisas que estão à nossa volta, as coisas que nos afligem. Deixe Jesus te chamar, vem para o meio, ouça a voz do Mestre. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender para nós conseguirmos a cura de Jesus é aceitar que precisamos de algum tipo de cura. Muitas vezes nós não aceitamos, pastor, está tudo bem comigo. Pastor, fica tranquilo que está tudo jóia. Está tudo jóia, mas a tua cara continua amarrada. Está tudo jóia, mas você não consegue sorrir. Está tudo jóia, mas eu percebo no seu rosto que você está a substituta do filho. Deus abençoe. Tá tudo bem, mas eu estou vendo que você continua parado, imóvel, inerte. Aquele homem podia falar, não, está tudo bem, né? Como diriam os jovens, estou de boa, Jesus. Mestre, eu estou de boa, está tudo tranquilo, está tudo certo. Não, aquele homem aceitou que precisava de cura, e quando Jesus chama ele, vem para o meio, vem aqui, no meio de todo mundo aqui, todo mundo está olhando. Agora você é o centro das atenções. Jesus faz a mesma coisa com você hoje. Sabe, às vezes também nós limitamos o poder de Jesus quando dizemos assim, eu vou orar para que Deus cure as pessoas que estão famintas lá na África. O meu problema é muito pequeno para Jesus. Não vou importunar o mestre com o meu problema, que tem esse tamanho assim, E uma vez eu conversando com uma mulher, ela não queria entregar a vida para Jesus, e ela estava sofrendo problemas, ela estava com depressão, ela estava com uma situação terrível na vida. E uma vez, eu era adolescente, eu tinha 15 anos de idade, e a minha mãe falou, a fulana quer que você vá lá orar por ela. Você pode ir lá orar por ela? Falei, claro, vamos lá. Sentei do lado dela e comecei, olha, você tem que abrir o teu coração para Jesus. Você tem que falar para Deus qual é o teu problema. Olha, eu não vou falar para Jesus qual é o meu problema, porque eu não quero incomodar Deus. Deus tem tantos outros problemas maiores para resolver. O que Ele vai se importar com o meu problema? Meus amados, Jesus se importa com o seu problema. Quantos doentes tinham naquela sinagoga, ou naquela cidade, ou em Israel no tempo de Jesus? Mas Jesus chama uma pessoa que estava ali, já acostumada com os problemas do dia a dia, e chama, vem para o meio, e eu vou te curar hoje. Jesus, ele olha para o teu coração nessa noite, e ele vê qual é o problema que está te afligindo. Sabe, ele não deixa desapercebido, e aliás, ele não se importa com o seu problema, ele não se importa com o que as pessoas dizem. Porque muitas vezes o que nos impede de alcançar a cura também, sabe o que é? É o que as pessoas estão dizendo a respeito. Não. Depressão? Isso aí não existe. Depressão não existe. Na verdade, depressão é coisa do diabo. Depressão, não. Mas isso aí é... Não. E todo mundo fala. E o crente diz, depressão, isso aí não existe. Pede para Jesus curar e Jesus vai curar.
E a pessoa lá do mundo fala, é tão difícil depressão mesmo. Jesus não está importando com o que as pessoas estão falando, meus amados. Jesus, ele quer curar e ponto final. E ele não se importa com o que as pessoas falam ou com os problemas. Ele se importa com você. Jesus, ele não curou aquele homem por causa das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que Jesus não curou aquele homem no sábado pelo fato de ser sábado. Ele curou aquele homem porque aquele homem precisava de cura. Você está precisando de cura? Peça para Deus, porque Ele quer curar. Primeiro, reconheça. Segundo, peça para Deus, porque Ele quer curar. Jesus, ele se importa com você. Jesus, ele está passando ali, e é interessante que esse milagre ele acontece com dois problemas grandiosos. Dois problemas assim que eram um problema intrínseco na cultura judaica. O primeiro, num sábado, e eu não preciso nem falar o que acontecia no sábado. E Jesus, ele fala, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? E nós vamos ver aqui que o texto ele começa assim, numa outra ocasião, e esse texto ele se repete nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e é igualzinho, começa assim, numa outra ocasião, ou em outro momento. Quer dizer, os judeus estavam perseguindo Jesus por causa do sábado. E Jesus não se importou pelo fato de ser sábado. Jesus não se importou pelo fato das pessoas estarem comentando. Jesus simplesmente curou. Jesus não se importa com o que está acontecendo ao teu redor. Agora, outra coisa interessante é o julgamento. Para o judeu, e como eu já falei nas outras semanas, e é inevitável continuar falando nesse assunto, para o judeu, se tinha um problema de saúde grave, se tinha um problema de saúde congênito, era a mão de Deus sendo pesada. Era como se Deus estivesse ali pesando a mão sobre aquela pessoa por conta de pecados. Então o judeu entendia, baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Números capítulo 14 e versículo 18, Deuteronômio 5, 9, que Deus castiga a iniquidade dos pais nos filhos e até a 3ª e 4ª geração. Nossa, pastor, isso está na Bíblia? Tá. Mas o entendimento aqui não é que Deus vai pesar a mão na 3ª e 4ª geração por causa do pecado dos pais, mas simplesmente pela consequência. E Deus permite que a consequência aconteça na 1ª geração, na 2ª geração, na 3ª geração e às vezes até na 4ª geração. Você já viu aquelas famílias em que o pai de família é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra, o bisneto é alcoólatra? Isso aconteceu na minha família. A minha geração, olha só que interessante, a minha geração, entre os meus familiares, é a primeira geração em que não há alcoólatras. O meu avô morreu de cirrose hepática. Eu nem era nascido ainda. O meu bisavô morreu com problemas de alcoolismo. Irmãos, não é questão de que Deus pesou a mão sobre eles. É questão que houve uma continuidade no pecado. Nós vamos olhar para a história dos reis de Israel e este fulano, ele continuou nos pecados do seu pai. Nós vamos ver ainda reis e ele ainda foi pior do que os seus pais. Por quê? Que Deus pesa a mão? Não, porque o pecado tem continuidade. E para o judeu o fato é que esse homem aqui ele é castigado por Deus porque ele cometeu pecado, os seus antepassados cometeram pecado. Agora Jesus não se importa com esse fato, meus amados. Sabe, o que eu quero te dizer nessa noite é que não interessa se o seu pai era assim, se sua mãe era assim, se o seu avô era assim, não interessa, Jesus quer te curar. A realidade da sua família tem que ser diferente. Quantas famílias nós ministramos, nós falamos do amor de Deus e nós vamos perceber que é um histórico familiar terrível, mas quando chega nessa família, eu sempre falo, você pode ser diferente dos seus pais. E a pessoa escolhendo fazer diferente dos seus pais, o que acontece? Jesus cura, Jesus estende a mão, Jesus abençoa, Jesus transforma.
nós precisamos aceitar, nós precisamos pedir. Deus, Ele se importa com as pessoas, Ele se importa com você. Ele não se importa com o que falam a respeito de você. Ele não se importa se estão achando que é Deus pegando a mão na tua vida ou não. O pensamento que vem na minha mente quando eu vou estudar a Igreja de Cristo é que nós somos chamados de membros da Igreja. Membro. Alguém que é arrolado numa igreja evangélica é chamado de membro. Sabe por que é chamado de membro? Alguém faz ideia? Porque faz parte de um corpo. Foi batizado e agora faz parte de um corpo. O corpo de Cristo. Então eu e você, quando nos tornamos membros do corpo de Cristo, nós precisamos estar ativos. Nós precisamos ter mobilidade. Mão, ela tem uma funcionalidade. Os pés têm funcionalidades. Nosso corpo é formado de membros superiores e inferiores. Nós temos aparelhos no organismo, e cada um desempenha a sua função. Você sabe o porquê que uma mão não funciona direito? Porque usa muita louca? Será que é isso? Tá, eu não estou falando de... como é que chama isso? Lateralidade, né? Destro ou canhoto. Mas eu estou falando assim, quando tem um defeito na mão. Por que esse defeito aparece? Por causa de uma doença. Ninguém tem as mãos perfeitas e elas param de pegar. Opa, estou pegando aqui. Estou pegando, olha. Minha mão, ela funciona. Agora, se eu estou com alguma doença, essa mão para de funcionar. Opa, não segura mais. Certa vez eu tive uma doença séria no ombro e tive que me afastar do meu trabalho. Fiquei durante 2 anos afastado do trabalho. E sofri muito com aquela doença e o meu braço saía inteiro de dentro do ombro. Eu tinha subluxações, o meu ombro já não segurava mais meu braço dentro. Então, dependendo do movimento que eu fazia, o meu braço saía inteiro e ele voltava sozinho. Só escutava aquele tec. E um dia, eu indo ao INSS, eu tinha que ir pelo menos uma vez a cada 2 meses no INSS, chegava lá no INSS, a assistente social olhava para mim, muito bem, pode voltar para casa que o médico não vai nem te olhar hoje. Tudo bem. E um daqueles dias eu cheguei lá e conversando, porque a gente passava horas dentro do INSS, até sermos atendidos, e um rapaz de 25 anos, ele dizendo para mim assim, olha, eu estou muito chateado, meu filho está com 9 dias de idade. Nasceu há 9 dias. Acontece que eu não consigo segurar meu filho no meu colo. E para eu ter a sensação de que eu estou segurando meu filho, a minha esposa vem por trás de mim, segura meus 2 braços e coloca o neném no colo. E ela fica segurando meus braços para ele ter a sensação de estar, para eu ter a sensação de estar segurando meu filhinho. 9 dias de idade. Tá, e o que você tem? Eu tive uma tendinite, não tratei e agora eu perdi a mobilidade dos braços. É uma doença, meus amados. É uma doença. E a igreja brasileira, ela está doente. E eu e você estamos doentes. E qual é a nossa doença? Eu não sei qual é a tua doença hoje, mas Deus quer te curar. Jesus precisa nos curar. E eu estava falando de membros, nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós não estamos desempenhando a nossa para gerenciar o anticorpo, né? Agora, veja só que interessante. A Evelyn, no seu devocional aquele dia, ela disse para mim, existe crente que é apêndice. Porque passa tudo por ali. E o apêndice é uma partezinha no intestino que é uma vírgula assim, ó. É uma membraninha. E passa tudo por ali. O alimento passa por ali. E sabe o que acontece com o crente apêndice? Exatamente acontece no corpo. Tudo passa por ali. Mas um feijãozinho bateu ali,
e ficou e não teve como sair, o que acontece? Inflama, apodrece e prejudica o corpo todo. Meus irmãos, que nós não sejamos crentes apêndices, que passa tudo por ali, mas só vou perceber que existe quando deu um problema. Ai, pastor, não gostei. Ai, irmã, não gostei. Vou sair da igreja. Tem crente que é assim. Bateu alguma coisinha, não gostou, sai. E vai para outra igreja. Sabe o que vai acontecer na outra igreja? Vai acontecer a mesma coisa. E se você for para outra igreja, ainda vai acontecer a mesma coisa. Porque nós precisamos de cura, meus amados. Nós precisamos de cura para nós sermos membros eficientes e não deficientes. Nós precisamos de cura e nós precisamos aceitar o que nós precisamos. Ou qual lugar na nossa vida nós precisamos de cura. Não seja o crente apêndice que só serve para dar apendicite. Seja um crente que é mão, seja um crente que é boca, seja um crente que é ouvido, seja um crente que é pernas. Seja depressão, seja estresse, seja cura emocional de qualquer natureza, seja cura física, seja uma necessidade que você tem e está te impedindo de caminhar. Porque às vezes uma casa própria pode nos impedir de pensar em outras coisas. E eu só fico pensando naquilo. Um carro, uma necessidade de um carro é tão grave na nossa vida que eu só fico pensando naquilo ali. Um relacionamento é tão grave que às vezes nos prejudica caminhar espiritualmente, porque a gente só fica pensando naquilo ali. O casamento às vezes é um problema tão grave que eu estou passando ali uma situação e ele me impede, ele resseca a minha mão, ele não deixa que eu faça as coisas. É necessário cura. E olha, eu espero que você procure a cura antes que seja necessário o médico dos médicos amputar. Sabe? Quando gangrena uma parte do corpo, quando necrosa, quando para a circulação e essa parte do corpo ela para de se movimentar, às vezes não tem mais jeito. E é necessário, cortar fora. O teu relacionamento conjugal está impedindo você de esticar as mãos? Cuidado. Peça a cura de Jesus antes que Deus tenha que amputar. Recentemente a gente estava trabalhando com uma moça casada e ela estava com problemas terríveis no casamento e o casamento acabou. Um certo dia ela chegou para ela e disse: eu percebi o que foi que aconteceu. Ele era o meu ídolo, ele era o meu deusinho de barro. O meu marido era o meu ídolo. E eu não fazia nada, a não ser se ele falasse. E eu não conseguia trabalhar na igreja, a menos que ele falasse. Eu não conseguia fazer nada, se não fosse por ele. E o que foi necessário Deus fazer? O tratamento de Deus. Amputou. Processo cirúrgico. Meus amados, que nós possamos entender onde é que nós precisamos de cura antes que o Deus venha e corte fora. Não espere Deus cortar a sua vida. Não espere Deus fazer algo terrível e tenebroso para que você, despertei, agora sim eu vou fazer o trabalho do Senhor. Não seja assim. Liberte-se daquilo que te aprisiona. Seja livre e estenda a sua mão. Amém? O que é permitido fazer? O que nós precisamos fazer? E Jesus faz essa pergunta para os judeus. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? O que é permitido fazer na igreja? O bem ou o mal? O que é permitido fazer no meu trabalho? O bem ou o mal? E o que Deus agora quer nos falar, meus amados, que quando nós estamos livres dos nossos problemas e conseguimos a cura que nós precisávamos, Deus nos cura, nós estamos prontos para estender a mão, prontos para fazer. Tem um livro do Charles Spurgeon, ganhei a semana passada, e estou devorando esse livro, Conselhos para Obreiros. Um amado nosso trouxe esse livro aí, deixou no gabinete para mim, eu fiquei louco de parceiro, e estou lendo esse livro e me maravilhando com as coisas de Deus.
E Spurgeon diz o seguinte: Deus usa instrumentos, e este instrumento é a sua igreja. Deus usa instrumentos, e os instrumentos são o povo da sua igreja. Deus, Ele quer usar você. Quanto tempo mais você vai ficar paralisado? Quanto tempo mais você vai ficar parado, olhando a coisa acontecer? Nessa semana, o nosso líder de célula nos falou uma frase muito maravilhosa. E eu fiquei pensando, eu falei até na sexta-feira: meu Deus, você está pregando a mensagem de domingo. E ele disse o seguinte: sabe, onde eu estou quando a igreja está trabalhando? Onde eu estou? E foi a frase que você deixou de lição de casa, né? Estou pensando bastante, tá, Walter? Estou pensando até agora nisso. Onde eu estou enquanto a igreja de Cristo está trabalhando? E ele usou o exemplo de Urias. Urias, marido de Betseba, aquela que o Davizão olhou do telhado e tudo mais, e viu lá tomando banho, e levou para casa. E daí o que acontece? Quando Davi chegou nessa situação, a mulher engravidou abençoada. E ela chega para Davi e fala: olha, o negócio é o seguinte, estou grávida. E não é do meu marido, porque o meu marido está na guerra já faz um ano. E o filho é meu. Davi entra em desespero, vai lá, chama Abner, o seu general, e fala: Abner, vai lá, pega Urias e traz aqui para casa urgente. Ele tem que ir essa semana ainda. Urias vem e dorme na frente do palácio real. O Davi chega lá e fala: meu Senhor da glória, por que esse homem não foi para casa dormir com a mulher dele, para engravidar a mulher dele? Ah, ela já está grávida. Mas enfim, de repente vão pensar que o filho é dele. E ele chega para Urias e fala: Urias, por que você não foi para casa? Senhor, o meu general Abner está lá no campo de batalha. Os meus companheiros estão lá no campo de batalha. Todo mundo está lá, ó. E eu estou aqui. Eu não consigo ir para casa dormir com a minha mulher. Eu não consigo nem pensar. Como é que eu vou ficar no bem bom, sendo que os meus companheiros de trabalho estão lá sendo mortos no campo de batalha? Você sabe, meus irmãos, a igreja, ela está enfrentando problemas terríveis, porque alguns trabalham e outros ficam em casa. Enquanto a igreja está agindo, o que é que eu estou fazendo? Você está pensando nos seus problemas? Você está pensando naquilo que está acontecendo ao teu redor? Ah, pastor, já não tenho mais ânimo. Eu não tenho mais esperança. Peça para Jesus te curar. Mas agora, o que Jesus fala para você é: você já foi curado de tantos problemas, você precisa agir. Agora que você foi curado da sua mão, vai. Lembra da semana passada? O homem, ele estava ali paralítico. Jesus fala para ele: levanta, pega a tua maca e vai. E nós correlacionamos essa maca com o trabalho. Pegar a maca e partir, fazer o que tem que ser feito. É a mesma coisa aqui. Você já pensou se aquele homem com a mão ressecada ali, a mão mirrada, Jesus tivesse curado ele e ele pegasse e enfiasse a mão no bolso a partir daquele dia, e a partir daquele dia ele só andasse com aquela mão curada no bolso? É assim que muito crente vive hoje. Jesus curou você de problemas terríveis. Jesus curou você de problemas na alma. Jesus curou você de problemas no caráter. Jesus curou você de tantas coisas. E sabe o que foi que você fez, talvez? Colocou aquela parte que estava aleijada e agora está curada no bolso. E já não usa mais. E ela está parada, paralisada, pior do que se estivesse doente. Sabe, meus amados, muitas pessoas perguntam: olha, por que eu passei por isso na vida? Por que foi que Deus permitiu isso? Eu quero te responder essa pergunta. Se você faz essa pergunta, eu quero te responder nessa noite e nunca mais você vai esquecer. Deus permitiu para que você abençoe outras pessoas. Quando nós estávamos com a Sara doente, muitas pessoas falavam para a gente: por que é que Deus permitiu isso na vida de vocês? Eu não acredito. A Sara ficou doente no dia da minha ordenação ao ministério pastoral. Eu fui ordenado no sábado
No domingo ela começou a passar mal. E ela ficou doente. E muita gente vinha para nós e falava, escuta, por que Deus permite isso com os servos de Deus? E todo mundo, cada um falava uma coisa. E lembra lá, quando eu falei de que as pessoas ao redor, elas ficam falando o que é e o que não é? Assim aconteceu conosco. A Evelyn estava um dia no hospital, chegou lá uma profetisa. Né? Chegou lá a profetisa visitar. Não sei como conseguiu entrar, porque era um lugar que não podia receber visitas. E a abençoada chega lá. E começa, assim diz o Senhor. O que está acontecendo na vida de vocês é porque teu marido pecou. Ele caiu no pecado. Eu fiquei pensando, você já pensou se a minha esposa tivesse a mente fraca? Eu estava trabalhando. Já pensou se a minha esposa tivesse a mente fraca? Uma mulher emissária de Satanás falar um negócio desse? Já ia criar minhoca na cabeça. Mas nós sabíamos o Deus que nós estávamos servindo. E nós nunca trabalhamos como nós trabalhamos naquele ano. Sabe, amados? As pessoas falam tudo. E o que aconteceu é que algumas das questões que mais surgiram é por que Deus permitiu na vida de vocês? E eu respondo, porque Deus queria me usar nesta área. E a semana passada nós pudemos testemunhar disso tudo que Deus fez na nossa vida e falar daquele milagre que Deus fez em nós. E nós podemos falar para outras pessoas e as pessoas ouvindo com os 2 olhos arregalados falando, eu não acredito. Aconteceu com vocês? E aquela pessoa recebe fé instantaneamente, porque nós passamos por aquilo. Nós trabalhamos com casais, e ministrando na vida dos casais, nós percebemos uma coisa fatídica. Quando nós ministramos na vida do casal, é só pelo Espírito Santo mesmo. Porque nós dois não tivemos problemas conjugais terríveis. Nós não estivemos à beira da separação. Mas você já pensou alguém que esteve à beira da separação, pegar e contar, olha, eu estive à beira da separação, aconteceu isso, isso e aquilo na minha vida, mas Jesus curou a minha vida, Ele pode curar a tua também. Você já pensou? Por que Deus cura a mão da gente, meus amados? É para a gente usar. Por que Deus tira a gente das drogas? Diego, tem um material aí, um CD? Prepara ele para nós aí. Tá no gatilho já? Olha que beleza. Põe o vídeo aí para nós. A minha família me dava um apoio, mas sabia que algo estranho estava acontecendo comigo. Aos 12 anos me desviei do evangelho, comecei a fumar cigarro, bebida, experimentei maconha. Tive o privilégio de conhecer Jesus Cristo aqui, nesse ministério mesmo, em Cristolândia. A Cristolândia hoje tem feito um trabalho de muita relevância no nosso país. Milhares de pessoas têm sido atendidas diariamente em nossos projetos. Quando eles ingressam pela Central do Brasil, pela missão central, porque lá é o período de triagem. Então eu recebo os meninos lá que vêm da rua e aí a gente faz todo um estudo que a gente chama de estudo diagnóstico. A gente faz um levantamento de toda a situação dele. Eu aos 12 anos me desviei do evangelho, o mundo me atraiu mais do que a igreja e com os meus 16 anos eu já estava viciado em cocaína. Com 12 anos de idade eu me apaixonei por uma pessoa da escola e com ela eu comecei a fumar maconha, beber. A partir daí a gente monta, a gente faz o que a gente chama de plano de atendimento individual. A gente estabelece metas
onde a gente vai vencendo com eles cada etapa que precisa ser vencida. Por exemplo, os vínculos familiares. Chegou uma ocasião que eu cheguei na onde eu morava, com a minha irmã, e eu falei assim, ó, eu tô com um problema. E ela falou assim, você não está com problema, você é o problema. Acabamos, desafortunadamente, escolhendo algumas coisas para suprir aqueles sentimentos que nos foram negados. Depois que ele já amadurece essa situação da importância da família, do perdão e tudo, a gente começa a trabalhar com a própria família. Minha família é batista, e aí sobre o projeto, né, eu só de apoio na igreja, nas igrejas apresentando. Eu aí aceitei, né, ir lá para fazer uma visita, vamos lá para ver, eu fui e fiquei já no primeiro dia, né. Aceitei uma ajuda que minha mãe ofereceu através de uma missionária da Junta de Missões para ingressar no projeto Cristolândia. Depois de passar pela triagem, são transferidos para o CF. É aí que entra a parte do plano de atendimento individual específica. Muitos vêm para cá que já passaram em várias casas e eles mesmos dizem, aqui eu tenho carinho, eu tenho a palavra de Deus. Estou muito feliz de ter conhecido Jesus. Muitas vezes eu tive algumas dificuldades, até física, né, com a questão da abstinência. Eles aprendem a interagir, a se respeitar. E aqui a gente é um projeto cristão, então não seria muito bom trazer outra coisa que não fosse assim. O respeito ao próximo, né? Seria aqui a coisa mais fundamental para a gente poder começar esse trabalho. Então, no esporte, através da atividade física, a gente trabalha uma série de coisas neles, inclusive a saúde física deles. Nós trabalhamos no poder do Espírito com oração e desintoxicação, também com evangelização e discipulado. Um programa que dá uma força, né? Que trabalha a toda a questão espiritual deles, todos os questionamentos que eles trazem. No discipulado é um tempo que eles têm para desabafar e encontrar com Deus. Hoje eu tenho uma paz comigo que nunca tinha sentido antes, essa paz que eu tenho com Cristo. O meu conforto começou a ser um incômodo para mim. E eu falei assim, eu tenho que sair disso. Então eu falei pro Senhor, eis-me aqui. E hoje eu tô aqui para a honra e glória do Senhor. O meu trabalho aqui na Cristolândia tem sido muito gratificante. Eu vejo que aqui eu achei o meu lugar. Eu conhecia Jesus e hoje, pela graça de Deus, eu tô vivendo Jesus Cristo. Isso, vamos lá. Hoje eu já sou missionário da Junta de Missões Nacionais. Então, assim, Deus tem me surpreendido e me confirmado aquilo que Ele me desafiou quando eu ainda era um aluno. O meu trabalho é compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito na minha vida, o que eu vivi, de onde Ele me tirou, né? E poder ver a recuperação de outros através da minha vida. Isso não tem preço. É muito emocionante poder fazer parte de um projeto como esse, porque é um projeto único no Brasil. Porém, podemos fazer muito mais se você colaborar com este projeto. Nosso grande desafio é tornar esse espaço, 600 mil metros quadrados, um centro de referência. Nós precisamos aqui construir uma padaria, nós precisamos ter aqui reformas para a sala de aula, quando teremos cursos profissionalizantes. Nós teremos aqui, nesse espaço, uma grande horta e estaremos recebendo não só jovens dependentes químicos do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, porque Deus merece o melhor. Ame o Brasil, seja uma bênção para a sua nação. A Cristolândia agradece. Tinha mais a sua mão, ouça a voz do mestre. Aquele homem, ele ouviu aquela voz e eu fico imaginando o coraçãozinho daquele homem, da mão ressequida, batendo mais forte, quando Jesus disse para ele, venha para o meio, venha para o meio. Jesus está falando para você nessa noite, venha para o meio e vamos estender a mão. Deus
curou-nos para que nós estivéssemos ativos no corpo de Cristo. Uma das coisas muito interessantes que eu tenho lido ao longo dessa semana, nesse livro que eu falei para os irmãos, uma coisa muito interessante é que Spurgeon, ele faz uma citação muito interessante no livro Conselhos para Obreiros. E a citação que mais me impactou até agora é assim, todo crente deve ser o embaixador de Cristo. Todo crente deve ser o embaixador do céu. Se nós estamos aqui hoje, meus amados, é para sermos embaixadores de Deus. Você sabe o que o embaixador faz? Ele representa quem foi que enviou. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil nos Estados Unidos. Eu e você somos embaixadores do céu. E nós devemos representar a Jesus. E estender o prato de comida. E estender a mão àquele que necessita. E estender a cura a quem precisa ser curado. Estender a cura do relacionamento conjugal. Quem já teve problema com relacionamento conjugal, irmãos, não passou por acaso por aquilo. Aquele menino que passou por drogas e teve a vida transformada por um projeto como Cristolândia, na verdade aquele menino, ele hoje é missionário da Junta de Missões. Ele é um dos coordenadores do trabalho da Cristolândia no Rio de Janeiro. Com 12 anos de idade ele estava perdido nas drogas. Ele tinha desviado dos caminhos do Senhor e agora já não prestava mais para nada. E todo mundo dizia para ele que o problema dele já não tinha mais jeito. Você viu aquele senhor falando ali, quando eu fui falar com a minha irmã, ela disse que eu não tinha um problema, ela disse que eu era o problema. E é assim que as pessoas estão se sentindo lá fora. Eu e você precisamos acordar, meus amados. Eu e você precisamos levantar. E eu pelo meio, permitir que Jesus passe aquele scanner na nossa vida e veja onde está o problema. O que eu estou com problema hoje? Ele quer curar. E a partir desse momento, nós vamos estender as mãos.